Olá, sejam bem-vindos ao podcast Autenticidade Jurídica. Lembre de seguir nossas redes sociais, Instagram, @Autenticidade Jurídica, YouTube, Autenticidade Jurídica. E hoje temos um convidado muito especial, não é, Kelly? Sim. Hoje o nosso convidado especial vai falar sobre o tema transição de carreira. Para aquelas pessoas que ainda têm dúvida sobre a transição da carreira pública para a carreira do advogado autônomo, profissional autônomo. E esse convidado especial tem mais do que expertise no tema, Dr. Marinho. Tudo bom, Marinho? Olá, Kelly. Olá, doutora Ivani. Olá. Satisfação imensa a gente estar aqui no Autenticidade Jurídica. Muito bom. Então vamos juntos conversar, bater um papo. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Pois é, gente. Marinho, ele trabalhou no funcionalismo público, né? Na advocacia pública por mais de 10 anos e somando todas as carreiras públicas, 15 anos, né, Marinho? Exatamente, 15 anos de serviço público, E desde hoje? 2006. Então, e hoje nós pedimos exoneração do Serviço Público Federal e estamos como autônomos aí, né, na área do direito. Mas antes de qualquer coisa, apresentar o tema, né? Então. O tema é transição de carreira de funcionário público para advogado. E eu concordo, Kelly, não tem ninguém que eu conheça melhor que o nosso convidado. Porque cá para nós, nem todo mundo teria essa coragem. E mais, Marinho é um case de sucesso. Isso. Então, ele tem muito a nos ensinar hoje, né, sobre essa transição, para quem ainda tem dúvida. E tá na moda, viu, Marinho? Porque a gente tem visto aí na TV, inclusive alguns juízes fazendo essa transição, né? Uns para seguir a carreira de advogado e outros lecionando, dando cursos, infoprodutos. Isso tem virado até notícia. E aí vem a nossa primeira pergunta, porque me parece que está havendo uma revolução aí nas transições das carreiras jurídicas. Há alguma razão para isso? Eu acho que o nosso convidado vai poder trazer esclarecimento melhor. Por que dessa transição? Porque temos aí funcionários públicos federais, como nosso convidado, se despertando para o empreendedorismo. E aqui vai a nossa primeira pergunta, Marinho. O que te fez, o que te motivou a fazer essa mudança de carreira? Então, é interessante porque todos os dias eu encontro pessoas dizendo que tem um sonho de ser servidor público. Eu também tinha, né? Mas eu costumo pensar assim, que os sonhos são os que nos motivam. Uma vez que nós alcançamos esse primeiro sonho, e eu não tenho nenhuma crítica ao serviço público, amo o serviço público e fiz o meu melhor durante esses 15 anos. Contudo, a gente precisa continuar sonhando, precisa continuar se motivando para aquilo que a gente, que a vida vai, digamos assim, nos dando e a expertise que a vida vai nos dando. E aí eu entendo que essa transição do serviço público para o privado veio com esse desejo de crescimento, de ter novos sonhos e novos desafios para frente. Muito bem. Então, nesse período, Marinho, onde teve essa mudança de sonho, de crescimento, de transição, quando iniciou essa vontade de fazer essa transição, as redes de contato, como que você pôde construir redes de contatos profissionais sólidas durante essa transição para sentir mais uma segurança? Então, Kelly, eu li em algum lugar, alguém já disse assim, que nós somos uma média das 5 pessoas ao nosso redor. E aí, assim, nos últimos anos, eu e minha família, minha esposa, nós passamos a estudar muito sobre carreiras, sobre histórias de sucesso. Uma das pessoas que muito me incentivou foi o procurador-chefe, meu procurador-chefe. Você imagina, Dr. Ricardo, embora ele continue no serviço público, ele é um procurador que eu considero assim, de excelência, mas foi aquela pessoa que me deu a oportunidade de estar mais à frente, desenvolvendo os meus conhecimentos jurídicos, porque eu era advogado, formado em direito, mas não trabalhava diretamente com direito. Então,
foi estando trabalhando todos os dias com os procuradores, tendo o incentivo deles, que foi me desafiando assim, olha, eu posso mais. E o contato com os amigos, com os colegas, eu costumo até hoje pensar assim, olha, tem muitos servidores que acabam, como é que eu digo, se sentindo insatisfeitos com a carreira e criticam os colegas advogados por estarem, às vezes, tendo sucesso na sua carreira profissional. E eu parti da premissa assim, poxa, se eu quero continuar me desenvolvendo, em vez de criticar, eu preciso conhecer mais sobre a carreira jurídica, sobre a minha formação, e aí foi tendo contato com os procuradores, contato com os advogados, dentro da sala do juiz, que eu fui crescendo dentro de mim esse desejo de fazer essa transição aí para a advocacia. Que bom, que história, né? A gente percebe, Marinho, não só com a tua fala, mas com outras pessoas que já passaram por aqui. A gente conversou com a doutora Carol Tosaka da outra vez e nós até debatemos que já estivemos do outro lado do balcão, porque a gente não passou tanto tempo no serviço público, mas como estágio, como um processo seletivo no caso dela, e podemos fazer essa comparação. E no meu caso, inclusive, eu percebi que existiam muitos advogados de formação do outro lado do balcão, como você disse, sem exercer o direito na essência. Sim. Né? Então, isso causava, então, assim como causou em você eu não digo uma frustração, né? Porque o serviço público para você foi um evento bom, mas assim, uma insatisfação, uma vontade de crescer e trabalhar dentro do direito de forma mais efetiva, né? Sim, assim, eu, durante a minha estada na AGU, eu tive o privilégio de fazer mais de 12 mil audiências judiciais e inúmeras audiências de conciliação. E o que eu fui vendo é que, na prática, a gente é meio que uma briga desleal entre a advocacia pública e a advocacia privada. É meio que uma briga de Davi e Golias. Porque, de um lado, você tem, digamos assim, a parte demandante, a parte autora, o segurado do INSS fragilizado, muitas vezes, seja porque está pedindo um auxílio-doença, uma pensão por morte, uma aposentadoria. Do outro lado, você tem a máquina estatal. E a máquina estatal, ela se prepara muito bem para esse momento. Eu costumo dizer o seguinte, olha, por exemplo, na minha área, direito previdenciário, quem enfrenta o Estado está enfrentando simplesmente o maior escritório especializado de advocacia do Brasil. Sim, é verdade. Eu falei isso essa semana para os meus alunos de prática. Perguntei a eles qual é o maior escritório de advocacia do Brasil. Aí falaram de alguns advogados que atuam no Supremo, na área penal. Eu falei, todas as respostas estão erradas. O maior escritório de advocacia é a AGU. E, Marinho, pegando o gancho aqui da sua fala anterior, você falou das dificuldades. E aqui, para os nossos seguidores, para quem está nos assistindo nas redes sociais, tenho certeza que eles têm a seguinte pergunta. Como você, primeiro, criou coragem, a tomada de decisão de mudar essa coragem? Porque, veja, ele não é uma pessoa só, ele é um pai de família, com filhos. Primeiro, como foi essa tomada de decisão? E segundo, como que foi a preparação? Porque eu acredito que você deve ter se preparado há algum tempo, algumas estratégias, para quem está nos assistindo saber, talvez, conduzir essa transição também. Então, interessante, porque quando a gente olha para trás, a gente vê alguns passos que a gente deu. Eu penso que uma coisa importante é a gente acreditar na gente. A gente acreditar que não estamos sós nesse processo. Então, compartilhar os sonhos com a família, primeiro é importante. E ter o apoio da família. Isso eu posso dizer que eu tive apoio da minha esposa, apoio das pessoas que me conhecem mais de perto, para fazer, até me dizer o seguinte, olha, eu acho que você pode. Então, a gente acreditar na gente é importante.
mas a gente ouvir pessoas que gostam da gente dizer que acreditam no nosso potencial, isso é importante. Essa foi a primeira etapa. Bem importante, você ter apoio da família, né? Então, a segunda coisa, eu diria o seguinte, eu sempre gostei de me desafiar, de enfrentar novos desafios. Justamente porque sou pai, uma das coisas, conversando com minha esposa, a gente pensava era assim, olha, qual o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos? É de alguém que, às vezes, todo mundo via que tinha potencial, mas ficava preso a uma zona de conforto. Uma dita estabilidade. Não é assim, essa coisa assim, dizer assim, tá tudo bem, serviço público, federal, sua aposentadoria está garantida. A falsa estabilidade, a falsa estabilidade. E depois, assim, qual a história que você quer que seus filhos contem de você? Isso para mim foi uma coisa assim, que pesou. Tipo assim, eu quero que as minhas filhas cresçam aprendendo que elas podem, o que elas quiserem fazer. Esse foi outro ponto. E o terceiro ponto, eu diria que talvez seja não menos importante, extremamente importante, que a gente não pode fazer uma transição de qualquer jeito. Isso, eu acho hoje eu sou servidor público e amanhã deu a louca, deixei o serviço e entrei na votação. Deu a louca. Eu assisti o podcast com o Marinho e amanhã tá pedindo exoneração. Calma aí. Calma, escuta o que ele tem para falar. Pois é. Então, assim, para mim é importante assim, se você quer sair, fazer essa transição, comece a experimentar a profissão, o que você quer fazer. No meu caso, eu já tinha OAB há uns 5 anos e não advogava. E aí, para começar essa transição, eu comecei a advogar aos poucos. Advogar para a família, advogar para os amigos. E muitas vezes uma advocacia pro bono, né? Isso, e que não era relacionada ao seu trabalho, obviamente, não né? Não era relacionada ao meu trabalho. Então, e aí trabalhei com outras áreas, direito de família, direito do consumidor. E talvez o grande desafio aqui é deixar essa advocacia das horas vagas e aos poucos ir fazendo um esforço concentrado para dizer o seguinte, olha, deixa-me adentrar um pouco mais para saber se a gente consegue aguentar o tranco. Talvez essa transição foi acontecendo aos poucos. Então eu deixei a advocacia, deixei o serviço público, agora em 2023. Mas comecei a advogar em 2018. Então foram 5 anos de transição aos poucos, trabalhando com outras áreas, para que fosse tomando corpo essa advocacia, esse projeto da advocacia. Até que o período da pandemia fez muito bem. Isso, muitas pessoas aproveitaram, né? E a gente aproveitou para ler, para estudar, para ver se era isso mesmo. E aí, em 23 agora, a gente tem estabelecido algumas metas que gostaria de atingir paulatinamente até fazer a transição. E a transição para mim é importante porque eu queria advogar naquilo que eu fui forçado a aprender na vida e que eu me encantei, que era a advocacia previdenciária. Justamente, essa inclusive é a próxima pergunta, Marinho, porque assim, nesse período de transição, você disse que ficou 5 anos nesse período de transição, experimentou algumas áreas do direito, Sim. Mas pelo que a gente sabe, você se especializou no direito previdenciário. Isso. E advogou com mais de 1.000 audiências. 12 mil. 12.000 audiências, meu Deus, 12 mil. Sei nem se eu fiz 1.000, viu? Multiplica. Multiplica aí por 12. E que trouxe essa vasta experiência. Mas assim, você acredita que essas pessoas que pretendem fazer a transição já devem escolher uma área de atuação e se especializando? Isso é importante para que tenha mais segurança? Então, eu diria o seguinte, eu sempre digo para os meus amigos, para os universitários, para a pessoa que está pensando em entrar na universidade, eu digo assim, faça direito.
Porque fazer direito é melhor do que fazer errado. Com certeza. Concordo. Mas o que eu acho bacana na carreira do direito é a possibilidade que você tem de experimentar várias áreas diferentes. E aí é muito importante que o advogado vai experimentando aquilo que ele se identifica. Né? E é importante assim, se ele se identifica ou gosta de alguma coisa, se aproxime de quem faz isso com excelência. Ai, Marinho, por favor, eu tenho que falar isso. Minha gente, por favor, meus alunos, se aproximem de quem tem propósito na vida. A professora aqui, vocês estão ouvindo o nosso convidado. Então, vamos levar mais a sério essa questão da mentalidade, né, Marinho? Isso. Desculpa interromper, mas é porque eu falo isso para os meus alunos e eles acham que, assim, alguns levam a sério, outros acham que é uma coisa muito rigorosa. Mas, Marinho, é aquilo que você falou, você é a média das 5 pessoas. Ao seu redor. Isso. E eu penso assim, investigue, veja assim, quem é bom nessa área, na minha cidade. Se não tiver na minha cidade, onde que eu vou achar? Essa se referência. Saia, se prepare, escute, vá atrás, porque isso vai ser um divisor de águas para aquilo que vai de repente tocar o seu coração e você atuar. E o direito é bom que oferece muitas oportunidades. Para uns pode ser do direito do consumidor, para outros pode ser direito de família, para outros direito do trabalho. Para mim acabou sendo embora eu tenha advogado em umas 4 ou 5 áreas, advoguei em direito criminal. Sério? Criminal? Você sabia? Sabia, já recebi conselhos. Não sabia. Não vá para essa área. Tá, bom esclarecer que tipo de conselho né? Assim, na verdade, assim, eu estagiei numa vara, enquanto estudante de direito, fiz meu estágio na Justiça Federal, numa vara penal criminal federal. Nossa. Então, Pesado. Mas foi uma experiência Mas o federal até que é leve, eu acho. A federal tem mais crimes do colarinho branco. Crime do colarinho branco, é uma coisa assim, pontual, né? Aí eu vendo a fala de Marinho aqui, em outras palavras, assim, o que a gente vê muito na internet dos coaches, né, de carreira, traduzindo assim, que eles falam, escolha uma pessoa para modelar. Isso. Né? Para você modelar uma pessoa que você admira e onde você quer chegar. Não para você ser igual, mas para que você possa aprender o caminho de como se faz, né? De como que aquela pessoa chegou lá. E na advocacia é difícil porque os colegas têm receio de se aproximar de outros advogados, né? Existe essa relação aí que a gente já debateu, inclusive, bastante aqui em outros podcasts, que não tenham medo. A melhor relação que a gente tem com os nossos colegas, ela é uma troca. Marinho está aqui do direito previdenciário, numa área, a doutora Ivone em outra, mas a gente faz uma troca de conhecimentos, né? E todo mundo cresce. Isso. Né? E modelando naquilo que a gente consegue modelar o outro e aprendendo. Sim, Kelly, eu diria o seguinte, modelar é muito importante. E é importante, assim, a gente aprender com os amigos, com os colegas, com quem é bom, mas enquanto isso vai acontecendo, você vai criando o seu próprio caminho. Seu próprio caminho. Né? Para que você dê uma identidade própria ao seu negócio. E eu acho que isso é o que é bacana, porque a carreira advocatícia tem muito essa pegada da personalidade, né? Isso. E aí, assim, é isso que faz com que alguém crie confiança no seu trabalho. Então, mas é impossível você crescer sozinho. Sim. Ou você desenvolver sozinho. Verdade. Eu lembro até que uma vez, assim, uma das coisas que me incentivou, eu estava vendo uma vez uma propaganda de marketing, de uma carreira de marketing. Era uma foto de jornal. Mas foi uma propaganda criada na década de 70, por uma agência de publicidade de Recife. E era uma foto de alguém diante de uma trave de pênalti, alguém ia bater o pênalti e não tinha o goleiro na trave. E a frase era assim: ninguém ganha sozinho.
Nossa! Veja só que interessante, que sacada, né? Que sacada de marketing, né? Qual é a graça de você... Não vendo mais marketing desse nível aí. Não. Porque é verdade, você vai chutar a bola e não tem ninguém para defender. Não tem Poxa, Marinho, que legal. Ele ganha. E aí, no direito, eu diria que a gente tem que caminhar por essa pegada. Verdade. Ninguém ganha sozinho. Então, Verdade. se a gente olhar para o mundo, as pessoas de maior sucesso são pessoas que se cercam de outras pessoas. Melhores do que você, inclusive. Porque te força Isso. A crescer, avançar. a desenvolver. E um exemplo que eu também dou utilizando o Dr. Marinho é que ele já promoveu algumas turmas de formação, né, pela vasta experiência em mais de 12 mil audiências aí previdenciárias, várias turmas ensinando outras advogadas. Então, assim, ele poderia pensar, estou, né, ensinando meus concorrentes, mas não, ele dividiu conhecimento e outras pessoas aqui da região, pessoas próximas, inclusive, né, que participaram da sua turma. Como foi, Marinho, essa experiência? Então, isso surgiu de um desejo assim de ver muita gente perdendo os processos nesse momento decisivo da Quando você audiência. estava lá, né? Quando eu estava do outro lado. Né? E eu via inúmeras pessoas perderem os processos porque não tinham conhecimento desse momento decisivo. E aí, lembra que eu disse há pouco tempo que quem enfrenta a AGU, enfrenta o escritório mais bem preparado. Então, de um lado, você tem alguém que faz 20, 30 audiências por dia. Do outro, você tem alguém, às vezes, que faz uma audiência por semana. Então, a tendência é essa pessoa que faz uma vez por semana, uma vez por mês, ter mais dificuldade com expertise, de saber o seguinte, olha, o que é importante? E aí a gente passou, o desejo foi o seguinte, olha, quanto mais expertise os advogados tiverem nesse momento, mais chance de ganhar eles terão. E aí, ouvindo uma amiga minha, inclusive professora da FACAP, doutora Ana, ela disse, Marinho, por que você não monta um curso? Olha, como é importante as pessoas... As conexões. Ela disse, Marinho, por que você não faz um curso, monta uma mentoria ensinando como a gente fazer uma audiência de qualidade? Nossa, aí, que sacada, né? E aí é interessante que quando eu lancei a primeira turma, quando nós abrimos as vendas, 30 segundos depois, ela se inscreveu. Que maravilha! Foi a primeira pessoa que se inscreveu. E isso me deu um entusiasmo de dizer, poxa vida, eu acho que a gente tem algo aqui importante, porque eu não encontrava em nenhum lugar do Brasil nenhuma mentoria, nenhum curso que dissesse como que eu faço uma audiência previdenciária de qualidade. Nossa, é verdade. O que falar, o que dizer, como comportar. Eu acho que não só previdenciária, tem essa carência. No né? geral. No geral. E assim, eu posso contar fofoca jurídica? Pode, eu estou aqui preparada para falar dos bastidores, porque hoje ele é advogado, mas antes ele estava como preposto do INSS. E aí, Marinho, eu vou te dizer, não sei se você sabe dessa história, mas naqueles mutirões das audiências, né, do INSS, eu no polo ativo e vários outros colegas também advogados privados, a primeira pergunta que a gente chegava quando estava na Justiça Federal, que naquela época era presencial, né? Tinha essa questão legal também, que a pandemia mudou muitas coisas, mas isso antes da pandemia. E a primeira pergunta que a gente fazia entre nós, tá? Era, Marinho está fazendo audiência na sua sessão? Aí, quando era a minha, eu falava assim, ele está, graças a Deus. Por quê? Vamos lá. Porque os advogados ficavam muito felizes quando era você que conduzia as audiências. Mas isso não eram todos não, tá? Olha, você vai contar essa parte. Essa parte depois você conta, mas no geral, você sempre foi uma pessoa muito bem querida, muito bem vista. E por que eu estou falando isso? Porque nós, advogados, somos muito reservados em elogiar o outro. Sim, e eu acho que a gente tem que fazer os elogios quando é cabível, né? Não falso elogio, não elogio piegas. E uma das coisas que a gente assim, gostava muito era, primeiro, a sua urbanidade.
Isso. E aqui eu queria falar um pouco das soft skills, que são as habilidades comportamentais do jurista. Sabe por quê, Kelly? A gente estuda muito técnica na faculdade, mas as habilidades, as comportamentais, que Marinho já tinha como advogado talvez não tivesse dado conta disso, ele tinha a habilidade da comunicação, a habilidade da urbanidade. E não é porque ele facilitava nada para os advogados, não era isso, era como ele se comportava. E aí vem a próxima pergunta, já jato. Quais foram esses desafios emocionais, psicológicos? Na verdade, você teve algum desafio assim, emocional, comportamental, nessa transição de carreira? Porque você estava numa situação confortável de servidor e como advogado. E aí, já passou por algum perrengue? Então, já ouvi. Queremos saber. Essa pergunta para alguém chegar nessa cadeira e dizer: nunca passei um perrengue na advocacia. Já sim. Então, talvez assim, um dos grandes desafios, inclusive assim, emocionais, é assim, eita, e agora? A advocacia privada é como se a gente tivesse, nesse momento inicial, talvez, eu não sei vocês que já têm mais estrada, é assim, eita, e como vai ser até o fim do mês? Será que a gente vai conseguir, será que a gente vai conseguir dar conta de pagar as contas? Eu lembro que tem um cantor, acho que é Jorge Benjol, não tenho certeza, ele diz assim: lá em casa, pior que o fim do mundo é o fim do mês. Amei. Ou melhor, Zé Cabaleiro, lembrei. Mas assim, era esse desafio de saber, será que vai dar certo? E depois, assim... As questões de aposentadoria, de segurança, todo mundo tem essa... E depois, assim, quando a gente está do lado de lá, é mais ou menos assim, olha, se o segurado, se a gente errar, a gente ainda tem um juiz que pode consertar. Né? Mas quando a gente está do lado de cá, se a gente errar, é o nosso cliente que pode ser prejudicado. Né? Então, eu já enfrentei algumas audiências agora como advogado, enfrentando meus ex-colegas da AGU, e que eles não fizeram um acordo, por exemplo, comigo. Que absurdo! Eu não acredito! Ai, como vocês fizeram isso com ele! Mas era uma situação que dentro da normalidade geraria acordo? Sim, que dentro, exatamente, assim, eu acho que a experiência da AGU me levou a ter um critério grande para os processos. Porque, assim, olha, eu costumo dizer o seguinte, olha, eu estou aqui para lutar pelos direitos dos nossos clientes, de quem me procura. Mas eu também não estou para iludir, tentar enganar o juiz ou o INSS, não. Eu estou aqui para lutar por aquele que teve um direito legítimo negado, né? Sim. Mas, às vezes, para alguns que estão do lado de lá agora, muitas vezes alguns encaram aquele momento como sendo assim, olha, eu estou aqui para meramente representar. Então, vai ouvir, e muitos deles, assim, mesmo o direito sendo claro, vai negar. Não vai fazer um acordo, né? Mas isso também, ruim. também que a gente tem juízes muito sensatos, né? Nesse caso mesmo que eu estou dizendo, o juiz julgou a ação procedente. E aí foi muito bom. Então no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, justamente isso, que a gente pensa na transição de carreira, Marião. Qual, assim, como você estava na AGU, qual dessas habilidades aprendidas, como o doutor Ivone falou, dentro do serviço público, puderam ser levadas para a advocacia privada? Então eu acho que tem uma coisa muito bacana, que é assim, e talvez quem vai nos assistir aí esteja pensando na advocacia. Se você não encare a parte adversária como seu inimigo, e nem encare o magistrado, o juiz, como seu adversário. E como seu superior. Ou como seu superior. Todos nós ali estamos em pé de igualdade. E tem uma coisa muito bacana, que é respeito, urbanidade. Tratar todo mundo com pé de igualdade. Isso Tentar
né? Tentar esclarecer os fatos. A gente não está ali para passar a perna em ninguém. A gente está ali para lutar pelo direito de alguém que teve o seu direito negado. Mas isso não nos faz superiores a ninguém. Então, acho que, pelo menos, eu tentava sempre fazer assim, ó, o meu colega, ele está do outro lado, mas ele não é meu inimigo. Com certeza. Né? Ele não é meu adversário. Ele está defendendo o seu cliente, eu estou defendendo os interesses do governo, digamos assim. Uhum. Então, seja urbano, seja cortês, né? Nem queira ser superior e também nem se coloque numa posição de inferioridade. Talvez fique uma dica bacana aí para quem está... Muito boa defendendo dica. Excelente. Eu creio que tem que ter realmente essa concepção de fato, porque senão a vida da gente vai virar uma guerra toda vez que a gente for com audiência. Isso. E o nosso psicológico fica como enquanto advogado, né? Isso. Eu vou para ali para defender o direito do meu cliente e tal, e tratar o outro como inimigo, ou já chegar numa vara sem tratar o colega com educação, com humanidade. Tem gente que vai ter uma audiência com você que chega lá na vara e já vira a cara. Pois é. Exatamente. Então, a gente, assim, Marinho, você deu uma dica que eu prego muito na faculdade como professora de processo civil, que é a ideia de você compreender você no mundo e compreender todos os sujeitos processuais no mundo. A questão da violência processual, que eu comentei com vocês essa semana, que inclusive eu mudei meu plano de aula por sua causa, porque eu falei assim, eu preciso falar da violência processual. Por que tratar os colegas e todos os juristas de forma diferenciada, sem urbanidade, sem educação? Para que isso? A gente só torna o judiciário um ambiente insalubre, de adoecimento mental. E para você que quer saber mais, existe uma cartilha, você sabia que existe uma cartilha do OAB sobre os principais sofrimentos mentais e como você identificar esse sofrimento mental na advocacia? Então, assim, eu vou depois compartilhar, porque eu achei interessante. Coloca o link lá. Vou colocar, que é o burnout, a síndrome do impostor, uma série a ansiedade, uma série de questões. E por que isso acontece? Justamente, Marinho, por falta de formação comportamental desse jurista. Você falou tudo. Tratar todo mundo com humanidade. Que até o advogado iniciante sofrendo uma violência processual, que depois a gente vai gravar um podcast sobre isso. Eu acho que cabe, viu, Kelly? Porque, assim, as pessoas, elas, no meio da advocacia, não entendem o que é uma violência processual. E, na verdade, quando eu sofri, eu não vou falar porque vai ser o próximo podcast, quem me abriu os olhos foi Ivone, eu conversando com ela, olha, aconteceu uma coisa chata. Não foi uma coisa chata, foi uma violência. Né? Então, assim, a gente não está para o trabalho, para chegar a uma audiência, ou encontrar um colega e ouvir certas coisas, né? Porque a gente tem que ter essa educação, princípio. E aí, Kelly, é interessante lembrar, né, que, inclusive, né, a doutora Ivani certamente já lidou com seus alunos sobre isso, a advocacia surgiu justamente nessa vibe, assim, antes as pessoas disputavam brigas entre si para saber quem ia vencer, o mais forte vencia. E a sociedade foi evoluindo para dizer o seguinte, vamos ter alguém para falar por você, isso o advogado está ao seu lado, para que ele escute e geralmente o nosso cliente traz a sua insatisfação, mas eu preciso pegar a insatisfação dela, filtrar e trabalhar isso de maneira consensual para encontrar a melhor solução. Então, não é para mim se desesperar e brigar com o meu colega de profissão. Hoje a gente está aqui e a gente pode estar em polos opostos, mas daqui a pouco o mundo gira e a gente está do mesmo lado, né? Daqui a pouco a gente está aqui fazendo um podcast. É verdade. Exatamente. Então vamos aqui para umas últimas perguntas, porque o quê? Nossa ampulheta já virou, né? Então, Marinho, quais são os conselhos finais que você daria para aquela pessoa que quer fazer uma transição de carreira? É funcionário público ou está na iniciativa privada em uma outra função que não seja advocacia, Isso. mas
que está, porque eu tenho vários alunos que trabalham no comércio, na indústria, na agricultura e que querem fazer uma transição de carreira. Porque, pessoal, transição de carreira não é somente do serviço público. Não, verdade. Ratificando isso daí. Mas que tipo de conselho final você daria para essa pessoa que nos assiste, que está ansioso para fazer essa transição de carreira e que precisa aí de algumas orientações? Pela sua experiência, que tipo de conselho você daria? Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Uma, acredite no seu potencial. Se você não acreditar em você, não queira que os outros acreditem. Acredite nas pessoas que amam você de verdade. Às vezes elas enxergam você melhor do que você mesmo. Então, depois, em vez de reclamar, e às vezes a gente encontra muita gente que reclama do trabalho que faz. Assim, seja excelente no seu trabalho. É você sendo bom no que você faz que você se prepara para outros desafios que virão. Eu sempre penso o seguinte, a gente não pode ser medíocre naquilo que faz. Eu fui servidor durante 15 anos e eu posso te afirmar com toda certeza, Ivani, eu nunca faltei no serviço público, você tem ideia? Nunca faltei. Sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Porque, por princípio, eu encarava que eu, mais do que qualquer um, mais do que o privado, tinha uma obrigação. Eu era servidor público. Então, o meu serviço, a minha função, era para servir a população. Então, faça bem feito o que você faz. Acredite em você. Se você quer fazer uma transição, conheça da área, para a área que você quer ir. Comece a ter contato, seja humilde, né? Então, se aproxime de alguém, peça ajuda. Eu costumo dizer o seguinte, até hoje eu faço muito isso, e isso é verdade. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu sempre entro em contato com aquela pessoa que é o bambambam de fulano. Deixa eu passar pelo menos um dia carregando a sua pasta. Que bom, né? Preciso conhecer, preciso saber. Saber como é a rotina, como as coisas é que é a rotina e tudo mais. Pensa, né? E aí, assim, avance, vá avançando. Eu penso que é melhor, às vezes a gente tem um baque porque fez, do que ficar no si. Se eu tivesse feito. A gente só tem uma vida. Então a gente tem que correr e aproveitar. Se você acha que é a sua vibe, se você acha que é isso que você quer, faz um test drive. Isso. Né? Até aquela frase, não é se, é mesmo que. Mesmo que. E avance. Eu acho que a vida não é sobre ficar parado. A vida é sobre avançar. Né? E ela sempre vai pedir de nós ser melhores profissionais, melhores pais, melhores mães, melhores professoras. A vida nos desafia a ser melhor todos os dias. E eu penso que se a gente encarar isso como um propósito de vida, fica mais tranquilo e pensando nessa transição. Agora, veja, esses dias, essa semana inclusive, estava conversando com uma menina recém-formada e ela estava me dizendo, olha Marinho, eu ouvi você no outro dia e ela dizia assim, eu era concurseira, mas agora eu quero parar de fazer concurso porque você deixou, mas eu quero parar para me dedicar só à advocacia. E eu disse, por que você tem que parar? Porque a gente não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, assim... Conciliar. Isso vai requerer um esforço a mais? Vai requerer um esforço a mais. Mas se você deixa tudo para entrar numa próxima, você pode se frustrar, porque esse processo de transição não é um processo, às vezes, simples, sem medos. Né? Então, olha só, faz o seguinte, tenta as duas coisas. Mas isso vai ser difícil. Vai ser difícil mesmo. Mas ninguém avança se não trabalhar uma hora a mais. Tem uma coisa que eu sempre pensei assim, alguém já disse, e eu até quem lida aqui com o direito ambiental, perdoe a ilustração. Mas alguém já disse que na selva, Ivani, começa assim. O dia, quando começa, a gazela, que é aquele viadinho, começa a correr. Porque ele sabe que se ele não correr, o leão vem e come. Ele é comida do leão. Na selva, quando começa o dia, o leão começa a correr. Porque ele sabe que se ele não correr primeiro,
a gazela já correu, ele fica de barriga vazia. Ótima analogia. Tem que acordar. Todos têm que correr. Todos têm que... Ó, vai ficar de barriga cheia quem sair primeiro que todo mundo. Quem se esforçar um pouco mais. É andar a segunda milha. E aí, olha, não dá para fazer uma transição se nada mudar. A gente tem um lema lá em casa, eu e minha esposa. Nada muda se nada muda. Né? Nossa, profundo. E é verdade, né? Então, tenta, Tem se muita esforça. gente que espera a mudança sem promover nada para mudar. Sem promover nada para mudar. E como você disse assim, fazer o dia acontecer uma hora mais cedo, e às vezes muita gente fica esperando que aconteça um evento extraordinário. Uma virada de chave, né? Mas eu também ouvi, não sei de quem, mas guardei para mim, vou passar para vocês, que o extraordinário, como é que ele chega? Fazendo o ordinário. Todos os dias, bem feito. Exatamente. Acordando uma hora mais cedo, correndo atrás, e vai chegar o dia que você vai dizer, nossa, o extraordinário aconteceu, porque você conseguiu vencer aquilo que ordinariamente você tem que fazer todos os dias. E aí, você não foge disso, né? E só acrescentar uma coisa muito importante. Essa semana eu estava falando para uns empresários que chegaram aqui na cidade com empreendimento. E eu dizia o seguinte, ó, invista, se esforce, invista tudo que você tem nesse negócio. Mas tem momentos que a gente se sente sozinho e apertado e parece que o mundo cai sobre nós. Traga Deus para perto de você. Peça ajuda divina, né? Senhor, me auxilie nesse processo. E aí, olha, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos amigos, e Deus, Ivanice, faz presente, inclusive pelos amigos, né? Sim. Afinal, todos somos feitos à imagem e semelhança do Criador, digamos assim. Sim. E então, se aproxime de Deus, se aproxime de pessoas de Deus, se aproxime de pessoas que estão um pouco mais aqui, mais acima. Sim. E aí, naturalmente, você vai fazer a transição e a coisa vai acontecer. Eu queria pegar só um ganchinho, porque tá muito bom. Já Vai que eu encerro, pode falar. Hoje, inclusive, eu estava escutando uma grande psicóloga que faz aí muito sucesso nas redes sociais, a Beatriz, né? Acho que muita gente segue ela. E eu estava trabalhando aqui hoje e ouvindo. E ela falando o seguinte, perguntaram para ela como ser feliz, né, na profissão, o que precisava ter das técnicas e tudo mais. Ela falou das técnicas, do que era necessário, mas sem fé ninguém conseguiria ser 100% feliz, né? 100% realizado, né? Se não colocar isso em todas as áreas da sua vida. E a fé é acreditar, como você falou, acreditar em si, acreditar no seu potencial, ter fé na mudança, na transformação, que ela vai acontecer. Então é isso, eu também concordo com vocês, fé e principalmente propósito de vida. Sim. Que eu digo sempre, você tem que buscar ter pessoas ao seu lado que tenham propósito semelhante a você, talvez não igual, que igual é difícil e também o debate faz parte, mas se aproxime das pessoas que tenham fé, se aproxime das pessoas que tenham propósito de vida, porque aquela ideia de ser só o amigão, de ser só a pessoa legal, isso só serve para as festas, para os bares, para as confraternizações. Na hora de realmente ter alguém para resolver um problema, aquela pessoa vai procurar quem tem fé, quem tem propósito, não é quem é só o amiguinho da turma. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu quero muito agradecer. O tempo passou muito rápido. Muito rápido, não é, Kelly? Vários podcasts aqui, ó. Propósito. Qual foi o outro que a gente falou que tem que ter? Violência processual, propósito, carreira. Nossa. Sim. Muito... Fé, propósito, carreira, habilidades comportamentais. Habilidades comportamentais é muito importante, muito importante. Marinho, onde que as pessoas te encontram na rede social, na internet? Então, como que a gente faz aquele curso de audiência? Então, onde é que está o seu Hotmart?
Na plataforma Hotmart vai me encontrar, mas também vai me encontrar no marinho.adv, no Instagram. No Instagram. A gente está mais por lá todos os dias, a gente sempre está postando conteúdo especial, tanto para advogados quanto para ensinando direito previdenciário de modo geral. Marinho.adv. Ótimo. E a gente não pode deixar de falar que se você quer mais conteúdo sobre esse podcast maravilhoso, né? Tantas Foi dicas ótimo. boas, tanta experiência. Eu vou assistir de novo. Não, se eu tivesse acesso na minha época, que eu me formei a um podcast falando todas essas dicas, eu tinha tomado melhores decisões na minha vida do que... Bem, enfim, passado, né? Mas eu gostaria de chamar vocês para se inscrever no Autenticidade Jurídica, nosso canal do YouTube, também no Autenticidade Jurídica no Instagram e nas nossas redes sociais, kellymedrado.adv e ivonidorado.adv. Nos sigam, curtam nossos vídeos. Mande mensagem, dúvida. Isso. Uma ideia do próximo podcast que a gente vai fazer com todo o prazer do mundo. Isso. E nos vemos no próximo podcast. Obrigada a todos. Kelly, obrigada, Marinho. Beleza, gente. Gratidão, satisfação.